Tá vendo aquilo ali? O que é aquilo ali? Aquilo ali é um poste, né? Um poste dá luz, traz a clareza. E ali o que é? É a sombra do poste. Aquela sombra do poste parece até um garfo. Eu não sei, ela parece aqueles garfos, sabe, tipo aqueles rastilhos de tirar folhas secas, mas também parece aqueles garfos de ferro. E o garfo muitas vezes ele é representado nesse formato como um símbolo que algumas pessoas diriam que é um símbolo do diabo, do demônio ou de algumas entidades que, entre aspas, seriam maus ou negativas. Tá bom, então a gente tem o poste, que é o objeto físico, e a partir desse poste a gente tem uma sombra que parece um garfo. É muito engraçado porque ao mesmo tempo que a gente tem um garfo, que é uma coisa negativa, escura, uma sombra, né? A gente tem o poste que dá a luz. E aí eu comecei a pensar na questão de Lúcifer, porque Lúcifer ele era um anjo que trazia a luz, né? Só que ele foi condenado de certa forma ao inferno, né? Por ser algo negativo, algo ruim, entre aspas. E é engraçado que esse poste, que é algo que traz a luz, quando a gente vê a sombra dele, a gente vê como se fosse um garfo, que é o símbolo de Lúcifer, do demônio, da parte negativa dele. Ou seja, o anjo que traz a luz, na verdade, que se torna sombra. Só que eu gosto de ir um pouquinho mais longe, né? Não sei se dá pra ver, acredito que sim. Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali, se der pra ver no vídeo, é o Sol. A fonte de toda luz e energia, pelo menos aqui no nosso sistema solar. Só que a gente sabe que o Sol é uma estrela e ao longo do universo existem várias estrelas muito maiores do que o Sol. Então o Sol ele é só uma representatividade para que a gente possa enxergar uma dessas estrelas, uma dessas fontes de energia. Tá? Então suponhamos que essa fonte de energia é o que traz luz, é o que traz vida, né? Bom, eu gosto de ver sempre o Sol como se fosse a luz em questão, numa dimensão mais sutil, em questão do nosso espírito. O nosso espírito ele é pura energia e luz, só que numa dimensão mais leve, porque a dimensão densa, na verdade, é aqui onde a gente encontra, né, a terceira dimensão da matéria. Mas olhando para o Sol e como uma estrela manifestada, né, ela irradia luz. E ela traz luz à Terra. E aí quando a luz do Sol ela bate no poste, que seria um objeto, esse objeto ele faz uma sombra. Por quê? Porque de um lado nós temos luz e qualquer objeto físico que for colocado à luz, ele vai gerar uma sombra. Isso é um fato. Então, se o nosso espírito, quando ele dá vida ao nosso corpo físico, aqui na matéria, na 3D, terceira dimensão, quando o nosso espírito ele dá luz e vida ao nosso corpo, o nosso corpo gera uma sombra. Não é verdade? Por quê? Porque a luz do espírito deu vida a algo físico e logo temos uma sombra. E o que é a nossa sombra? Se luz, que é o anjo que traz a luz, ou seja, o anjo do espírito que traz a luz, transforma-se, né? Aliás, Lúcifer o significado da palavra Lúcifer é o que traz a luz, o que traz a clareza. A sombra, ela seria o quê? Ela seria algo que seria inerente e não teria como escapar da sombra, já que nós estamos na terceira dimensão, que não é uma dimensão espiritual e de pura luz divina. Porque a dimensão espiritual e de pura luz
quando nós não estamos manifestados na matéria, nós somos pura luz, nós não temos nada de ruindade, de maldade, de ódio, nós somos puro amor infinito e incondicional. Mas quando chega na 3D, terceira dimensão, que o espírito dá vida à matéria, o espírito cria uma sombra, e essa sombra é chamada de os nossos demônios, ou Lúcifer. Agora eu vou explicar o que é Lúcifer pela Cabala, por alguns ensinamentos, e é uma coisa que eu concordo muito depois de já ter estudado muitas religiões, como em alguns vídeos eu falei, depois de já ter participado de algumas delas e de já ter estudado muito sobre filosofia, teologia, psicologia, enfim. Quem me conhece sabe que eu sou a maluca dos estudos, inclusive estudos astrológicos, estudos... astrologia, que é muito importante saber a questão do alinhamento de planetas e conhecer física quântica e comparar átomos e tudo. Então, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de estudar isso e que existe uma base em tudo que eu estou falando. Eu não estou falando isso... estou falando isso, sim, de uma maneira vindo de intuição, mas vindo também de uma base, entre aspas, científicas. Mas onde eu quero chegar com isso? Aqui na matéria, aqui na 3D, na dimensão onde nós estamos, para ter um mundo físico e manifestado, nós precisamos compor nele os elementos de divisão. E o que é um elemento de divisão? Onde há luz, há escuridão. Onde há quente, há frio. Onde há bom, há mal. Nós temos que entender que não existe um mundo manifestado material 3D, perfeição e bondade incondicional. Não ainda, porque nós ainda não evoluímos a um nível superior de expansão de consciência, expansão espiritual, para que a gente possa ser somente amor incondicional. Quanto mais perto da luz, da fonte espiritual, mais amor incondicional e puro nós somos. Quanto mais perto da 3D, do mundo material, mais nós somos divididos, ou seja, nós podemos experimentar dos dois lados, o físico, né, e o espiritual, e experimentar o bem e o mal, além dos outros planos, que é o mental e o emocional também. E a gente vive em vários planos de dimensão. Mas enfim, o que é que como eu estava falando, o que é Lúcifer ou Satã na religião, na Cabala, na filosofia Cabala? Não sei se Cabala é uma religião, uma filosofia, enfim. Na Cabala, Lúcifer significa um estado mental. E isso é muito interessante, porque nós temos duas mentes, né? Aqui na matéria, então, como a gente manifesta dualidade, ou seja, o duplo, o bem e o mal, o quente e o frio, nós também manifestamos duas mentes. Nós temos a mente superior e a mente inferior. A mente inferior seria considerada como Lúcifer, ou Satã, porque seria a nossa mente negativa, seria todos os nossos pensamentos de maldade, de crueldade, de ódio, de rancor. A mente inferior seria, então, o que nos deixaria mais próximo da besta. E o que é a besta? A besta é o animal. O que é um animal? Um animal, depois de sofrer maus tratos, depois de apanhar, depois de sofrer agressão, se tornaria num animal, numa besta furiosa e selvagem que atacaria outras. Então, isso é o animal, isso é a besta. É a nossa sombra, a parte de nós que é ruim e que ela é mais conectada com a nossa mente inferior. Porém, não significa que todos nós vamos um dia manifestar esse tipo de atitude, de pensamento e essa mente inferior. Isso vai depender das nossas condições, da nossa vida, das nossas condições de como a gente vai viver e as nossas experiências ao longo da nossa vida. Já a nossa mente superior, ela seria a nossa mente que seria o oposto de Satã, ou o oposto de Lúcifer, ou seja, que seria a nossa mente divina, a nossa mente angelical, que seria a nossa parte que é puro amor incondicional um pelos outros, que seria mais próximo
do que a gente chama de espírito, que seria a nossa bondade, a nossa generosidade e todos os valores positivos que nós temos. E a gente pode ver que existem pessoas no nosso universo físico e manifestado, aliás, no nosso também, mas enfim, no nosso planeta manifestado físico, existem pessoas que têm uma bondade incrível, elas têm um amor incondicional, elas são puras de sentimento, elas são mais parecidas com uma criança. Geralmente a criança, ela é um ser puro, ela é um ser divino, ela é um ser que acabou de chegar à Terra, acabou de chegar na 3D, né, no universo manifestado aqui, e vem pura. Vem com sentimentos bons, mas através das coisas que vão acontecendo com essa criança, ela acaba penando pro lado do quê? Da sombra, de Lúcifer, do Satã. Mas é porque esse ser ele é ruim? Ou porque esse ser é bom? Não, simplesmente as condições fizeram com que ele fosse levado para o lado da mente inferior, ou seja, de Satã, que é o oposto da mente superior, ou seja, o amor incondicional. E o que o ser humano ele é? Ele tá no meio, ele é o poste. Isso é mais engraçado. Mas o ser humano ele é o poste, porque ele tá entre a mente inferior, que é Satã, e a mente superior, que é o que? O nosso eu superior, Deus, o nosso espírito, a nossa alma, que seria, aliás, o nosso espírito, que seria maior do que nós. Eu gosto de considerar que a alma, ela é a divisão. A alma, ela tá ali no meio, né, entre o eu superior e o eu inferior, porque ela é como se fosse o yin e o yang, né? Ela é os dois manifestados aqui nesse universo, ela é a nossa personalidade aqui nesse universo. E aí eu gostaria de deixar essa reflexão sobre um poste de luz, que é um objeto material e físico. Quando ele recebe a luz, então, ele tem a sombra. Agora eu te pergunto, se não existisse a luz, existiria a sombra? Não, porque seria completa escuridão. E também, se não existisse sombra, não existiria luz, porque não tem como tu colocar luz a algo manifestado na matéria e aquilo não ter uma sombra. Fica essa reflexão aí, pessoal. Depois diz o que vocês acham. Um beijo.